atrás e estava a orar por o Tevza, eu acredito que ele tem a mensagem certa para esta manhã. Eu acredito que a mensagem que ele vai dar aos irmãos vai ser de encontro a cada necessidade dos irmãos. E eu acredito que o Espírito de Deus está sobre a sua vida para transmitir a mensagem certa que Deus tem para os irmãos, em acordo, sem nós falarmos, em acordo com aquilo que eu disse hoje. Eu não sei o que é que ele vai falar, mas acredito que o Espírito de Deus está aqui neste lugar e ele vai fazer algo na vida dos irmãos. Ok? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Isto era o que ele estava a dizer. Ok? Sorry, I'm going to tell you what I said. I said that as I go back to you and I pray for you, I believe that your message is going to be in accord with what I said, because the Spirit of God is in this place and is going to come to, your message is going to be meet the needs of each and every one. Thank you. Bless you. Amen. Good. So let's just pray. Vamos orar. Father, we just thank you this morning for your Holy Spirit, which leads us into all truth. And Lord, I just thank you that you will put the words on my mouth and that you will speak to your children and that you will divide your word in so many different directions, Lord, that every person in the room will be met, Lord God, that their needs will be met, that they'll be encouraged, Lord God, that you'll strengthen them, that more than anything, they will rise up and realize that it's time to move as the church. It's time to believe again, to trust again, to walk again, to believe for miracles, Lord God. And I just thank you this morning that the power of Christ is in this place, is in this building. And because your power is in this building, Lord, things are going to change. The atmosphere is going to shift, Lord God. Whatever is coming against us must go. Whatever demonic forces that are trying to hinder your church, those demonic forces must go right now. Satan, you have no place in this building. You have no right. And right now, in the name of Jesus, we take authority. We plead the blood of Jesus. The blood of Jesus is against you, Satan. You will not touch the children of God this morning. I take captive every thought that is against the children of God, and I bring it to the obedience of Christ Jesus. And right now, Lord God, I thank you, Father God, that anything that will try to exalt itself above your name, we bring down every stronghold in this place. In the name of Jesus, we send the consuming fire of the Holy Ghost to consume every work of evil. And I thank you, Father God, that you will touch us this morning, that you will move, good God that you are, and that you will do what only you can do, Lord. In Jesus' mighty name, I pray, amen. Amém. Amém. Sure, you guys are going to get me fired up. I haven't even started. Você já toma pôr em fogo e ainda nem começou. Jesus is in this place. Amen. Jesus está neste lugar. Amém. I want to tell you that this morning I forgot my notes on the coffee table. Eu quero dizer que esta manhã eu deixei os meus apontamentos na mesa em casa. But God is here, amen. Mas Deus está aqui. And His message is the one that's going to go out. E é a mensagem dele que vai sair. Okay, so without wasting any time, let's go to the book of Acts chapter 12, Vamos verse abrir 1. em Atos 12:1. Acts chapter 12, verse 1. Atos 12:1. I'm going to read it in the New International Version, NIV, and then they'll put it up there in Portuguese. Ele vai ler em inglês e vocês seguem em português. Okay, it's quite a few verses, so I'll try to be quick. Eu It vou says, ler vários versículos. it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with a sword. When he saw that this met with the approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. In other words, it happened during Passover. Isto aconteceu durante a Páscoa. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after the Passover.
So Peter was kept in prison. Watch this. Verse 5 is so important. Vejam o versículo 5, é It says, so importante. Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for A him. igreja orava com insistência a Deus por ele. The night before Herod was to bring him to trial, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains. The young people would say that's the name of a rapper. That's not the name of a rapper. Between two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, everybody says suddenly. E eis de repente, digam de repente. Okay, I realize that's not going to work. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell, and he struck Peter on the side and woke him up. Quick, get up, he said, and the chains fell off Peter's wrists. Then the angel said to him, put on your clothes and sandals. Sure, this guy was not even dressed. Ele Put nem on your estava clothes vestido, disse. and sandals. And Peter did so. Wrap your cloak around you and follow me, the angel told him. Peter followed him out of prison, but he had no idea what the angel was doing. He had no idea that what the angel was doing was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. Watch this. Before there were remotes, before Antes de technology, vir portas e the Bible tecnologia, says that the gate opened for them by itself. aquele portão abriu automaticamente, sozinho. Sure, I feel like preaching on that. The gate opened by itself. Só isso é uma pregação. A porta abriu sozinha. There are times in your life where you're asking God to open a door, and it's not going to happen because you've got connections or because you have money. It's going to open because God allowed it to open Às vezes nós by queremos itself. que Deus abra portas e não vai abrir porque tu conheces alguma pessoa, mas é porque Deus é que vai abrir as portas. There are gates that you cannot open by yourself. Há portas que vocês não podem abrir sozinhos. There are gates that only God can open. Somente Deus é que pode abrir. Okay, let me not get stuck there. So it says there, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches, from everything the Jewish people were hoping would happen. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Verse 13, sure. Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed. Listen to this. She recognized Peter's Diz voice. que aqui She que ela reconheceu a voz de Pedro, was so overjoyed, she mas estava ran com back tanto gozo without opening it and exclaimed, Peter's at the door. And they said, you are out of your mind, they told her. Elas disseram, ela, tu estás louca. When she kept insisting that it was so, they said, it must be his angel. But Peter kept on knocking. And when they opened the door, they saw him. They were astonished. Peter motioned with his hand as if to say, shh. E ele disse, calem-se, acenou com a mão. And then he told them to be quiet and describe how the Lord had brought him out of prison. Tell James and the other brothers and sisters about this, he said. And then he left for another place. I'm going to stop there. Amen. Amém. The word of God is already anointed. There's nothing I can do to A make it palavra better do than Senhor what it já already tem is. unção, eu nem preciso de falar mais para fazer isto melhor. I want to first just give a bit of a background. Quero dar pano fundo. So this is the time that the church was thriving in the book of Acts. Isto era quando a igreja estava a crescer muito no livro de Atos. Peter and the disciples were healing people. Pedro e os discípulos estavam a orar e as The pessoas estavam a ser Spirit of God curadas. was moving. O Espírito de Deus estava a mover. People were getting As touched. pessoas estavam a ser tocadas. But the problem is when the Spirit of God was moving, Mas quando o Espírito de Deus estava a mover, the people
who were the Sadducees and the Pharisees, E os saduceus e fariseus, they realized that although we killed Jesus, eles viram, afinal, a gente matou Jesus, it seems like we were not able to kill the message. mas não conseguimos matar a mensagem. We killed Jesus, but the message is still carrying on. Nós matamos a Jesus, mas a mensagem continua. So although they can't do anything about the message, Então eles não podem fazer nada they sobre a tried to do mensagem. something to the people carrying the message. Então tentaram fazer mal aos que carregavam a mensagem. And I want to tell you that if you're a child of God E eu quero dizer, como filho de Deus, and you have a e message, se tu tens uma mensagem, Satan cannot do anything to your message, Satanás não pode fazer algo à but he will try to mensagem, do something to you. mas vai tentar fazer algo a ti. And so they arrested Peter Então eles levaram preso Pedro, because Peter had a message. porque ele tinha uma mensagem. The persecution Mas a perseguição of having Christ in you de ter Cristo em nós is not just something that Peter had to deal with, não era algo que somente Pedro é que teve que but it's enfrentar. something that you and I have to deal with today. Mas tu e eu também enfrentamos isso The diariamente. persecution A perseguição of being a church de ser uma igreja that preaches the true gospel que prega o evangelho is not certo something that the first church dealt with, não é algo que somente a primeira but igreja it's something that enfrentou, we are dealing with today. mas nós também enfrentamos. When you have the true gospel, Quando temos o evangelho verdadeiro, rest assured, fiquem descansados you will be persecuted. que vamos ser perseguidos. But the Bible says that when Peter was arrested, Mas quando Pedro foi it was preso, during the time of the Passover. foi durante o tempo da Páscoa. You know that in the book of Exodus, they celebrated the Passover. E nós sabemos em Êxodo que eles celebraram a The Páscoa. Passover was a celebration because it was when God sent a death angel over Egypt. E eles celebraram a Páscoa porque foi quando o anjo da morte passou sobre o Egito. And every household that had the blood of the lamb over it, E todos que tinham o sangue do cordeiro, the death angel passed over them. nos umbrais da porta o anjo da morte passou por Maybe cima you hear deles. this morning Talvez estás aqui esta manhã and the doctors have given you a report. e os médicos têm-te falado, deram They said you have cancer têm dito que talvez tu tens cancro or you've got this disease. ou tens esta doença. And they've told you that normally people don't make it long when they are sick with this E talvez disease. disseram que muita gente não vai virar a But esquina. when you have the blood of the lamb over you, Mas quando temos o sangue do cordeiro listen to sobre me. nós, Maybe they gave you notice in your house to say that you must leave ou então disseram tens que sair da tua casa porque não because you pagaste cannot a afford renda. to stay there anymore. Because you cannot afford to Already stay there repaid. anymore. And I want to tell you that the blood of Jesus, when it's over you, the death angel will pass over you. Mas eu quero dizer, quando o sangue de Jesus está sobre vós, o anjo da morte vai voar sobre vós. That all the demonic forces that are coming against you, Que todas as forças dos demónios que estão a vir sobre vós they are not stronger than the blood of não Jesus. têm mais força do que o sangue de Jesus. The blood of Jesus has power to redeem us. O sangue de Jesus tem poder para It has nos the power redimir to save. e nos salvar. And although he died over 2,000 years E ago, embora ele morreu há 2000 anos, the blood is still at work. o sangue ainda funciona. The blood is still at O work. sangue ainda funciona. Sure, man, I feel God this morning. But watch this. When you know that the blood of Jesus is in your life, Mas quando tu sabes que o sangue de Jesus está na tua vida, you're going to do what happened when Peter was arrested. tu vais fazer o que fizeram quando Pedro foi preso. Because the Bible says that when Peter was arrested, Quando Pedro foi preso, the night before Herod was going to kill him, basically, a noite anterior Herodes estava a pensar matá-lo. the Bible says that Peter was sleeping. Mas diz que Pedro estava a dormir. You know, there are certain things that keep us awake in our lives, Às vezes nós temos problemas que não nos deixam dormir. like bills, Contas a pagar, like children. crianças. Ele tem 3 My filhos. children are not, they keep me awake because they're small. Os meus filhos guardam-me acordado porque eles são bebés, não é porque têm problemas. But Peter was going to die the following day Mas Pedro ia ser morto no dia seguinte and he was sleeping. e ele estava a dormir.
You see, when you understand the blood of Christ over your life, Quando tu entendes que o sangue de Nothing's Jesus está gonna sobre a take your tua vida, peace. nada vai tirar a tua paz. even if the threats are coming against you, nothing is going to take Mesmo your se os peace. problemas vêm contra ti, nada And I vai ask tirar a that God will paz. grant us Peter's faith, E eu peço que Deus nos dê a fé that de even though our Pedro, businesses are facing challenges, que mesmo se os nossos negócios estão even though we are under a ter demonic problemas, attack, que estamos a ser atacados por we can still demónios, sleep. nós ainda podemos I'm dormir. reminded of Jesus sleeping in a boat E eu lembro que Jesus também dormiu num while barco. the storms were raging E as tempestades estavam à volta. and the disciples are panicking. E os discípulos entraram em pânico. And eventually they gained the faith to wake Jesus up and say, don't you care if we E die? depois eles foram acordar. Jesus, tu não queres saber de But nós. when you know who you are in Mas Christ, quando tu sabes quem és em Cristo, you can sleep in the thing that is threatening you. tu podes dormir no meio daquilo que te está a ameaçar. Sometimes I realized, Às vezes eu tenho visto sometimes you don't have to wake Jesus up. que não temos que acordar Jesus. You just have to go sleep where he's sleeping. Só temos que ir dormir ao lado dele. Because whatever is keeping him safe, Porque aquilo que está a guardar Will ele also keep seguro you safe. também vai te guardar a ti seguro. Jesus could sleep in the storm Jesus podia dormir no meio da tempestade because he knew he didn't come to die in a storm. porque ele sabia que não ia morrer numa He came to tempestade. die on the Ele cross. sabia que ia morrer numa cruz. When you know God is not done with you, E Deus ainda não terminou contigo. you can sleep. Tu sabes que quando Look at- sabes isso podes Look dormir. at your neighbor. Olha para o vizinho Say, neighbor, e diz: vizinho, sleep. ou amigo, dorme. Not now. Não Some of you are durmem tired. agora. Ele está a dizer: não agora. Hallelujah. During the sermon. I want to jump and because of time. E por causa do tempo eu vou ir um pouco à frente. Another thing that gives us peace Outra coisa que nos dá paz when we are in a storm, church, quando estamos numa tempestade is knowing that we are not in the storm alone. é saber que não estamos na tempestade sozinhos. That while we are in the storm, Que enquanto estamos na tempestade, the church is praying for a igreja us. está a orar por nós. You know, there's times in our lives, Há tempos na nossa vida, what we need o que nós precisamos is not many things, não é muita coisa, but someone to hold our hand mas alguém para segurar a nossa and say, my mão brother, e dizer: irmão, my sister, irmã, I don't care what you're going eu não through, importa o que tu but estás I'm a gonna passar, pray for you. mas eu vou orar por I'm ti. going to stand with Eu you. vou ficar You are contigo. not in the storm Tu on your não own. estás sozinho. So Peter had the church praying for him. Então a igreja estava a orar por And the Pedro. wonderful thing about prayer, E a coisa maravilhosa da oração there's nothing that can stop prayer from reaching its destination. é que não há nada para parar que chegue ao The church destino. and Peter were not in the same location. Eles não estavam no mesmo lugar, But prayer has the power to transcend distance. mas a oração pode ultrapassar distâncias. Prayer will reach somebody in Portugal. Vai alcançar alguém Prayer em will reach Portugal, somebody in England. na Inglaterra, Because the hand of God porque a mão de Deus is not just where we are now. não é só onde nós It's estamos. omnipresent. Não é, ele é It's omnipresente. omnipresent. Ele é omnipresente. God can touch you wherever you are. Deus toca-nos, não quer, And não so the importa onde church was estamos. praying. E a igreja estava a orar. Church, if there's something that we need in this time E nós precisamos de algo that we are neste living in tempo, today nos tempos que estamos, is to understand é compreender the power of prayer. o poder da oração. Oh, church, we need to wake up and begin to pray. Temos que despertar e começar a We orar. cannot be a church that is asleep when we are being persecuted. Não podemos ser uma igreja que está dormindo quando há perseguição. You see, one time in the Word of God, Há uma vez na palavra do Senhor, Jesus was praying Jesus estava a orar and he told the disciples, e ele disse aos he discípulos: says, I want you to watch and pray. eu quero que vocês He says, estejam a orar I'm e a about to go to the vigiar. cross. Eu vou à cruz, They're about to persecute me. eles vão perseguir, And I need you to watch and pray. mas vocês têm que orar e vigiar. And he went to pray. E ele foi orar. And the Bible says that when he came A back, Bíblia diz que quando ele voltou, he found the disciples sleeping. os discípulos estavam dormindo. Now, some of you may say it doesn't matter how long you pray, Alguns dizem, não importa o tempo que nós oramos. but I wonder how long Jesus was praying Mas quanto tempo é que será que Jesus estava a orar? if by the time he came back they were sleeping. Se quando ele voltou, eles já estavam a You see, dormir. the time you spend in God's presence is important. O tempo que nós passamos na presença de But Deus watch é this. importante. The disciples, Os discípulos, they fell asleep on duty. eles adormeceram enquanto estavam em serviço, obrigado. And I want to implore you, church, E eu quero vos implorar, that we are living in the last hour.
Nós estamos a viver na última hora. We cannot afford to fall asleep. Não podemos adormecer. We have to pray. Temos que orar. We have to persist in praying. Temos que persistir na oração. Because there's many things that people have told us. Muitas coisas as pessoas têm nos dito. The politicians are saying one thing. Os políticos dizem uma coisa. The doctors are saying one thing. Os médicos dizem uma coisa. Our situations are saying one thing. A nossa situação diz outra coisa. When we face Goliath, he's saying one thing. E quando nós enfrentamos Golias, ele está a And there's dizer outra nothing that I coisa. can do in my power E nada eu posso fazer no meu poder to change my situation. para mudar a minha situação. But there's something I can do, Mas algo eu posso fazer. and that is I can pray. E isso é a oração. And that is I can go to the secret place. Eu posso ir ao lugar I can go secreto. to my Father Posso ir ao meu and pai. say, Lord, you know what I E need. diz, Senhor, tu sabes You o que eu know the preciso. situation that I'm in. Conhece a minha situação. And so I call on you Eu clamo a ti. because it's not by might, Não é pela not força, by power, nem poder, but it is by His Spirit, mas é pelo teu Espírito. declares the Lord. Louvado seja Deus. Now there's a problem with some of us that pray. Mas alguns de nós temos um problema quando oramos. This one is going. I'm challenging you now E agora vou desafiar-vos. because the Bible A says Bíblia diz, they were praying for Peter eles estavam a orar por Pedro to be released from prison, para sair da prisão. and God answered their prayer E Deus respondeu a oração, because God answers prayers. porque Deus responde a orações. He might not answer it the way that you want, Talvez não responda da maneira que tu queres, but He does answer your prayer. mas Ele responde. And so Peter is in prison, Então Pedro está na prisão and the Bible says that he's sleeping, e a Bíblia diz que ele está a dormir and an angel appeared, e o anjo apareceu ali. and that spoke to me so deeply E isso falou-me tão profundamente, because it tells me porque diz-me, there are many books I can read. eu posso ler muitos livros, There are many people I can listen to. posso ouvir muitas pessoas a falar, But the thing that sets us free in our mas lives, o que nos liberta it's when the presence of God shows up. é quando a presença de Deus aparece. Peter is in prison, Pedro está na prisão, but he knows that God is not done with him. mas ele sabe que Deus ainda não acabou a usá-lo. And so God shows up and says, I'm going to get you out of this situation. Então Deus diz, eu vou te tirar desta situação. And so Peter leaves the prison, Então ele sai da prisão, which is a miracle by que é um itself. milagre, Because there were 4 squads of 4 guards watching him. porque eles tinham 4 grupos de guardas, de 4 em cada grupo a guardá-lo. One person, Uma pessoa, only because he was carrying a message. mas só porque ele carregava uma How mensagem. powerful is this message? Esta mensagem era tão poderosa That they had to have 4 squads of people watching Peter. que ele tinha 4 grupos de pessoas a Just because he guardá-lo. was carrying a message. Só porque ele tinha uma mensagem. The Bible doesn't say he had his sword. A Bíblia não diz que ele The tinha Bible uma espada, because they would have taken it. senão eles tinham tirado. But because he had a message, Mas porque ele tinha uma mensagem they watched poderosa. him so desperately. Eles estavam a guardá-lo com tanto desespero. And I feel sorry for those soldiers. E eu tenho medo, tenho pena dos soldados. Because how do you explain to Harold in the morning Como é que tu vais explicar no outro dia a Herodes that one person is gone? que uma pessoa desapareceu All 16 of us could not watch this person. e 16 pessoas não conseguiam guardá-lo? Because when God says it's time to go, no one can stop Porque you. quando Deus diz é tempo de ir, Listen, ninguém listen. vai When parar-nos. God says it's time to go, no one can Quando stop Deus diz you. vai em frente, ninguém pode parar-nos. And now they have to explain in the morning what happened. Agora eles têm que explicar de manhã o que é que aconteceu. And if you read further in the story, E se lemos mais à frente, they died because of that. eles até foram mortos por causa disso. Because you cannot touch the anointed Porque não podemos tocar no ungido de and think you Deus can just go e on. pensar que a vida continua normal. But here's what I want to get to. Mas o que eu quero enfatizar, The church is praying, they're on their knees. a igreja está de joelhos a orar Peter is at the door now. e agora Pedro aparece à porta. They're saying, Father, release Peter from prison. E eles estão lá, eles estão a lá, dizer, lá. Senhor, estão a falar em línguas e estão a dizer, Senhor, liberta Pedro, liberta Pedro. Peter is out. E agora Pedro saiu. But there's something that happens because the faith of this girl, E algo acontece porque a fé desta menina que foi à porta, we don't hear much about it in scripture, but this girl, não ouvimos falar muito. verse 13 says that Peter knocked at the outer entrance, Diz que Pedro bateu na porta and de a fora servant named Rhoda came to answer the door. e a Roda veio responder.
But watch this. When she recognized Peter's what? Voice. Quando ela reconheceu a voz de Pedro, Not when she saw Peter. não quando ela o viu, She has not seen Peter, ela ainda não o viu, but she recognized Peter's voice. mas reconheceu a sua voz. That means there was a relationship between Peter and the people who were praying for him. Quer dizer que Pedro tinha uma relação boa com as pessoas que estavam a orar por ele. Because she knew it was Peter without even seeing Peter. Porque ela reconheceu sem vê-lo. She doesn't open the door. Ela não abre a porta. She goes back and says, Peter is here. Porque ela está tão contente, diz, Pedro, está aqui Your prayers fora. are answered. E as orações foram respondidas. You don't have to keep praying. Não é preciso orar mais, ele está aqui. But what bothered me, Mas o que me afetou, she's a good translator. What bothered me, o que me afetou, they were praying for Peter's release. eles estavam a orar para ele sair da The prisão. girl tells him he's at the door. Ela vem e diz, ele está lá fora. They refuse to believe. E eles não acreditam. You see, church, we can be caught up with praying for stuff. Às vezes nós estamos a orar tanto por uma coisa And God says, I've done it. It's done. e Deus diz, já está, eu já fiz, não importas. But what God won't do for you is He won't open the door for you. Mas Deus não vai abrir a porta por ti. You have to go and open for your answer. Tu tens que ir abrir a porta para ter a God resposta. answered your prayers, Deus respondeu a tua but you must oração, answer the door. mas tu tens que responder à porta. You see, there's times when we complain that the knock is making noise. Às vezes nós até vamos queixar e dizer a But- pessoa que está à porta está a fazer tanto barulho. But it's the knock of opportunity. Mas é o barulho da It's your oportunidade. answer that is knocking É a at the tua door. resposta a bater à porta. And what fascinated me is the faith of this girl. E o que eu fiquei fascinada é a fé desta menina. Because the Bible says that faith comes by hearing, E a Bíblia diz que fé vem do ouvir and hearing by the word of e God. ouvir a palavra de Deus. And so when I have faith, what is faith? Hebrews 11 verse E 1. o que é fé em Hebreus 1? Now faith is the substance Hebreus 11:1, fé é a substância of things hoped for do que aquilo que esperamos and the evidence of things not seen. e a evidência daquilo que nós não vimos. So when I have faith, Quando eu tenho fé, I don't have to see it to believe eu não it. tenho que ver para crer. You see, things work a little bit different in God's kingdom. No reino de Deus as coisas trabalham ao contrário. You have to believe in order to see. Primeiro temos que crer para ver. You have to give in order to receive. Temos que dar para receber. You see, it doesn't make sense in our mind. Não faz sentido na nossa mente. But faith, the Bible says that when we have faith, it becomes the substance of things that we hope for. Mas a Bíblia diz que quando nós temos fé é a substância daquilo que nós So if esperamos. faith comes by hearing Peter's voice, Então quando ouvimos a voz de Pedro, I don't have to see Peter to know that he's eu não here. tenho que vê-lo para saber que ele está aqui. Because I know that my faith works. Porque eu sei que a minha fé funciona. But Peter kept on knocking. E Pedro continuou a bater. They opened the door and saw him. E quando abriram a porta viram-no. They were astonished. Estavam pasmados. They were astonished. And what my prayer is, I pray that God will surprise you. E a minha oração é que Deus te possa pasmar That as you também. open the door to Quando what tu you've been praying abris for, a that porta, you'll be surprised that God has made you above and beyond what vais you're ficar praying for. surpreendido que Deus supriu acima e além daquilo que tu esperavas. And while you are praying, stop believing the lies of Satan. E enquanto estás a orar, não ouças as mentiras de Satanás. Because Satan's going to tell you that whatever you're praying for, God's not going to answer Porque it. Satanás vai dizer aquilo que tu estás a orar, Deus não vai responder. But church, you must determine today, Mas tu tens que determinar whose report are you going to believe? quem é que tu vais Are you going to acreditar. believe the report of doubt, Vais acreditar the a report dúvida, of fear? o medo, Or are you going to stay on your knees when your answer is at the door? e vais ficar de joelhos quando a resposta está à porta. And so I want to close with this. E eu quero terminar com isto. If you go to the book of Numbers 13, Se vamos ver em Números 13, Numbers 13 verse 30. versículo 30. Then Caleb silenced the people before Moses and said, "We should go up and take possession of the land, for we can certainly do it." You see, Caleb had faith that God can do it. Caleb tinha fé que Deus podia fazer milagre. But the men who had gone up with him said, "We can't attack those people. They are stronger than us." Mas as pessoas que foram com ele disseram, não, nós não podemos conquistar, eles são mais fortes que nós. And they spread among the Israelites a bad report E eles contaram ao resto do povo de Israel uma reportagem má.
about the land they had explored. acerca das terras que eles tinham visto. They said the land we explored E eles disseram, devoured aquela terra que nós vimos, those living in it. tem pessoas lá que vão nos devorar. All the people we saw there are of great size. E as pessoas que nós vimos lá são grandes, são We altas. saw the Nephilim there. Vimos os nefalins, The descendants of Anak came from the Nephilim. os filhos de Anak, And são watch descendentes this. dos nefalins. They said we seemed like grasshoppers in our own E diz aqui, eyes, éramos aos nossos olhos como gafanhotos. and we looked the same to them. E também éramos assim aos seus olhos. So they're giving a report to say that, you know what, we can't do this. This is E eles impossible. estão a dizer, é impossível, não podemos fazer isto. But there's another report that says, no, we can certainly do it. Mas há outro que está a dizer, não, nós conseguimos. You see, the church has to stop this thing of believing more what the world is doing and saying, A igreja tem que parar de acreditar mais naquilo que o mundo está a dizer e a fazer. and start believing that God is who He says He E is. começar a acreditar And que start Deus é believing aquilo that que Ele God diz. can certainly do it. Deus pode And fazer. start believing that God is a miracle Crer worker. que Deus faz You milagres. see, there's many times in our lives, church, Há muitas vezes nas nossas vidas, igreja, there are voices speaking to que us. as vozes falam connosco. Whether it's through our phones, Seja o telefone, whether it's through our WhatsApps or whatever. pelos grupos que estamos a ver, But we have the power to choose. mas temos o poder de escolher What are we going to believe? em quem vamos crer. Are we going to believe that Peter is at the door? Vamos crer que Pedro está à Are we going to porta believe that we can take what God says we can take? e podemos pegar daquilo que Deus nos quer dar? Or are we going to believe the lies of Satan? Ou vamos acreditar nas mentiras do inimigo? You see, Satan has a tendency of being loud. Satanás tem a tendência de falar alto. And here's the thing. Faith doesn't confirm what we see. A fé não confirma o que nós vimos, It confirms what will be. mas confirma o que irá acontecer. And so it's easy for Satan to convince us Então é fácil Satanás nos convencer that God's not going to move. que Deus não vai mover. Because our situation Porque a nossa situação looks like what Satan is saying. parece aquilo que Satanás está a dizer que ela But we é. don't use our situation to define our God. Mas nós não usamos a situação para definir quem Deus é. We look at our God Olhamos para Deus and then we define our e depois situation. vamos definir o que a situação é. We tell our situation, Tornamos a situação my God can change you. e viramos para ela e dizer, Deus pode I will not mudar. live in the lies of Eu Satan. não vou acreditar nas mentiras de I will Satanás. see the goodness of the Lord in the land of the Eu irei living. ver a bondade de Deus na Because I terra. am His precious possession. Porque eu sou dele. Because He has called me. Porque Ele me tem chamado. Because greater is He that is in me than he that is in the Maior é o world. que está em mim do que o que no mundo I will está. not stay defeated. Eu não vou ser derrotado. Because I believe Porque eu creio when I pray, que quando eu oro, God changes things. Deus muda as coisas. God moves mountains. Deus pode mover God will montanhas. not turn a blind eye to His Ele children. não vai virar a sua cara para os filhos. He's a careful Father. Ele é um Deus que cuida, um Pai que cuida. Since we know this, Se nós sabemos isto, the calling then for us a chamada para nós is to not just be lukewarm Christians é não sermos cristãos mornos and walk in like we are, I don't know, we are not children of God. e andamos aqui como se não somos filhos de We Deus. need to get on fire for God. Nós temos que ficar, We need to remember what that God is able. temos que ser uma chama viva para Deus. We need not to just sit and say, I wonder if God's going to do Não it. temos que pensar, será que Deus I vai wonder fazer? if, I wonder if Será God is really who He que says He is. Deus é o No, que diz? we've got evidence in the Word of God Nós temos evidência na that palavra do He is Senhor who He says He que Ele é is. aquilo que Ele He diz can que do é. what He says He can Ele do. pode fazer o que So we diz. need to rise up as people Temos que levantar como povo and say we will not stay defeated. e dizer não You vamos see, ser the Bible speaks about derrotados. being struck down A Bíblia diz que podemos but cair, not destroyed. mas não somos A derrotados. righteous person falls, O justo cai, but guess what? mas sabem o He quê? gets up. Ele A levanta-se. righteous person gets up. O justo They don't stay levanta-se. defeated. Ele não fica derrotado. They speak life over themselves. Eles falam vida sobre eles próprios. You see, it's easy to talk about, this part is so, É fácil dizer isto, isto, aquilo, my knee. o meu joelho. But you tell your knee, you say knee, you will align with the word of E God. tu dizes, joelho, You alinha-te à tell your palavra de back pain, Deus. that back pain, you will align with the word of Dor God. de costas, tu vais te alinhar à palavra de Deus. Listen to me. Was Ouçam. Jesus' blood enough?
Será que o sangue de Jesus foi suficiente? Can Jesus' blood save? Será que o sangue de Jesus salva? Does prayer work? Será que a oração funciona? If it works, Se funciona, if it worked, se funcionava, then it should be working in your life. também devia funcionar na Then tua you should be vida. seeing the miracles of God. Devias receber milagres. Because if you are not dead, Se não estás ainda morto, God is not done with you. é porque Deus ainda não acabou If you are not contigo. dead, God is not done with you. Se não morreste ainda, é porque Deus If tem I'm algo still para alive, it ti. means that God wants to use me É porque Deus ainda to be quer a usar testimony. para te dar testemunho. And if you've made it this far, E se tu já chegaste a este ponto, it also means He has not failed you. quer dizer que Ele também não te falhou. Are you listening to what I'm Estão a saying? ouvir o que eu disse? Because it's not because of your cleverness. E não é porque tu sejas esperto. Peter didn't escape prison because he was clever. O Pedro não saiu da prisão porque ele era esperto. Peter escaped prison because he knew who Ele- he was. Ele saiu da prisão porque ele sabia quem ele Peter era. escaped prison because God answered the praying Porque church. Deus respondeu à oração da igreja que estava a orar. Church, we are the head and not the tail. Nós somos a cabeça. We are above and not Nós beneath. estamos por cima e não por We are His baixo. chosen ones. Nós somos o povo We are a royal escolhido. priesthood. Somos o We are sacerdócio. set apart. Nós somos separados. We are healed. Somos curados. We are the manifestation of His glory here on earth. Somos a manifestação da sua glória aqui So na we terra. cannot talk like the world. Não podemos falar como We o can't mundo. walk like the Não world. podemos andar como We can't eles. do things like the Não world. podemos fazer coisas como o You see, the mundo. world needs a doctor, O mundo precisa de um médico, but we have a doctor that lives inside of us. mas nós temos um médico que habita dentro You see, de the world nós. wants you to beg, borrow, and steal, O mundo quer que nós pedimos but empréstimos we e have Jehovah roubamos, Rapha, Jehovah Shalom, Jehovah mas nós temos Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Nissi, our provider. aquele que providencia. So this morning, Então esta manhã, I hope that you are challenged eu espero que consegui desafiar-vos to move, para because mover-vos. God didn't call us to just sit. Deus não nos chamou para estarmos sentados. And whenever the church was comfortable, watch this, E quando a igreja começava a ficar confortável, God sent persecution. Deus mandava a perseguição. Because you know, someone said the church is like a tea bag. Alguém disse que a igreja é como um saco de chá. They only work well in hot water. Só funciona quando estão em água quente. Until it's burning, Até que está a água a ferver, you don't catch a wake up. não acordam. And you see, we're comfortable. Nós estamos confortáveis. That's why I didn't want to go answer the door. É por isso que eles não queriam ir responder à porta. Because sometimes it's more comfortable to just pray. Às vezes é mais confortável só orar e não fazer nada. But we have to go beyond the point of prayer. Mas temos que ir além Is God's calling us da to oração. move? Se Deus está a chamar para nós movermos, You see, anything that's not moving is dead. qualquer coisa que não se move já está morta. Even trees, they do this. Até as árvores fazem assim. So if you are a church that is sitting there, Então somos uma igreja que só se senta e não faz waiting for nada. Jesus, waiting Estamos for a Jesus. esperando-te. Waiting for you. You're waiting for Jesus, Tu estás à espera de Jesus? you might be surprised Vais ficar surpreendido. that Jesus is waiting for you. Mas Jesus é que está à tua espera. It's easy for us to just come to church and say, well, I've done what I needed to do. And, É fácil vir à igreja e dizer, bem, já vim aqui marcar pontos, já fiz o que devia de fazer. you know, if heaven was the only reason we were living for, Se o céu fosse a única coisa que nós estávamos a viver para alcançar, after you give your life to the Lord, depois de nós darmos a vida ao Senhor, the angels would have taken you to nós heaven. morríamos e íamos para o céu. But God leaves you here Mas Deus deixa-nos aqui so that you can worship Him para que podemos adorá-lo and take as many sinners with you to e heaven. levar mais pecadores connosco para o céu. Because let's face it, Porque vamos pensar bem. there are people that you can reach Há pessoas que tu podes alcançar that I cannot reach. que eu não posso alcançar. There are people in our families that don't know Jesus. Há pessoas na nossa família que não conhecem a Jesus. Maybe God's waiting for you to start moving, Talvez Deus está à tua espera para tu to tell them moveres, about Jesus. para falares de Jesus. If Jesus is so close to you, Se Jesus está tão perto de ti, how can people close to you be far from Him? como é que as pessoas que estão perto de ti estão longe dele? Because the presence of God should be oozing out of us. Porque a presença de Deus devia estar a sair, a derrubar, como é que é a palavra? Transbordar, obrigada, irmã. That even our Transbordar de ti.
that even our shadows are supposed to heal people. Que como na Bíblia até a nossa sombra devia de curar pessoas. That is the power Isso é o poder of walking de andar with God. com Deus. I want us to stand now. Vamos ficar de pé. There are those of you who heard the message Alguns de vocês ouviram a mensagem that are saying, que estão a dizer: I've been too comfortable. eu já tenho estado muito confortável. I need to start doing something. Eu preciso fazer algo. I need to go tell my neighbor about Jesus. Eu devo falar ao meu vizinho, à vizinha acerca de Jesus. I need to tell the people at work about Jesus. Eu preciso de dizer às pessoas no trabalho acerca de Jesus. Some of you have friends that maybe are in an old age home. Talvez alguns de vós podem até estar num lar e têm amigos lá. Até que estão num lar. You need to go tell them about Tu Jesus. tens que ir ter com eles e falar acerca de Jesus. Because some of them, God kept them that old Porque talvez eles já chegaram a essa idade, because the only thing that's missing porque a única coisa que falta neles is for them to accept é para eles Jesus. aceitarem a Jesus. And you might be the only Bible they E read. tu, se calhar, és a única Bíblia que eles conhecem. And there are those of you here that are saying, Lord, send me. E alguns de vós estão a dizer: Senhor, envia-me. You don't have to be like Reinhard Bonke. Nós não temos todos de ser como a Reina You don't need a mic and a speaker. Não preciso de um microfone. Maybe you need to just have a coffee date. Talvez só precise de tomar café com alguém. And saying, Lord, I'm going to use the coffee date to talk E, about you. Senhor, eu vou falar contigo durante este tempo I'm que estou going a to tomar café. tell them about you while I can. Eu vou falar acerca de ti aquilo que eu posso. Some of you are so blessed Alguns de vocês estão tão abençoados that even at your age, que até na vossa idade you are still able to drive. vocês ainda podem guiar. Drive to them Tomem no vosso carro e vão and tell them visitá-los about Jesus. e vão contar acerca de Never take a Jesus. moment for granted Nunca vamos perder esse momento, because you never know porque nunca sabemos how much time you have. quanto tempo nos resta. And we're living in a time E estamos a viver num tempo where parents onde os pais are burying their children. estão a enterrar os filhos. So just because I'm young, E não importa se eu estou novo, it does mean I've got more time não quer dizer que eu tenho mais tempo que vocês. because no one knows. Ninguém sabe. We're living in unprecedented times. Estamos a ver em tempos difíceis. The devil is more desperate now O diabo está mais because he desesperado knows his time is running porque ele sabe out. que está com falta de tempo. So we have to move as a church. Então, como igreja, temos que nos mover. Church is not a building. A igreja não é um edifício. You and I are the Tu church. e eu é que somos a igreja. You and I are the body Tu of e eu Christ. somos o corpo de Cristo. They can destroy the building, Eles podem destruir os but they edifícios, cannot destroy the church. mas não podem destruir a igreja. So let's pray. Father, Vamos right now orar. in the name of Jesus, I thank you, Lord, Obrigada, Senhor, for your word. pela tua palavra. Lord, even though the enemy tried to distort the message, Embora o inimigo tentou roubar a mensagem, but you said whatever you needed to say, Lord. mas tu falaste através de mim o que tu precisavas dizer. And I pray this morning, E eu Lord, oro esta manhã, Senhor, that you will challenge us. que nos possas desafiar You will challenge us to move possamos nos mover in faith, em fé, to be the Peters of our time. para ser os Pedros do nosso tempo. Lord, there are people here. Há pessoas aqui, Senhor, They are allowing sickness to hinder them. que estão a deixar que a doença os amarre, They are allowing family to hinder que them. a família os amarre. Some of them are even allowing their age to hinder them. Alguns até deixam que a idade os amarre. But Lord, Mas, Senhor, your word should be like a fire shut up in a our tua bones. palavra devia de ser como um fogo For us- dentro dos nossos ossos, For us to move, para que possamos nos to mover act in e this hour. reagir neste tempo. So Lord, I thank you right now Eu agradeço, Senhor, for the blessing that is upon the people in this pela house. bênção que está sobre as pessoas nesta casa. May you bless them, Lord. Abençoa-os, Senhor. May you cover them, Lord. A nova bênção e o novo concerto. And Lord, may they continue to walk with you. Que eles continuem a andar contigo, Just like David prayed. tal como Davi orou. One thing have I desired, Uma coisa eu desejo, that I may dwell que eu possa viver in the house na of the casa Lord do Senhor all the days of my todos life. os dias da minha vida. In Em Jesus' nome name, de Jesus. I pray that the Lord will bless Eu you oro que o this Senhor morning. vos abençoe. Amen. Amém. If you need prayer, we're going to be Se here. I want to precisarem pray de with you. oração, nós estamos aqui. I want to stand with you. Eu quero orar convosco, But more than anything, mas
O mais importante, Church, my prayer a minha oração, is that as a que church, como igreja, we would start moving. vocês comecem-se a We mover, would start moving, mover, doing what God's called us fazer o to que do. Deus tem Not dito. getting comfortable, Não vamos ficar confortáveis, because the hour is near. porque nós estamos com falta de tempo. I can smell the aroma of His coming. Eu consigo cheirar a sua vinda. He's coming very Ele soon. vem muito breve. And we don't have time to E play. nós não temos tempo a brincar. We can't do church like we've always done Não it. podemos fazer igreja como fazíamos sempre. There's an urgency in the Há uma spirit. urgência no espírito. You see, whenever the time is ripe, E quando o tempo está certo, things start happening. as coisas começam a acontecer. Beginning of birth pains. Começam as dores do nascimento. Things get uncomfortable. E as coisas tornam-se inconfortáveis. And when the birth pains begin, E quando começam as dores de parto, it's an announcement that something is on the way. é anunciar que algo vai acontecer. It's an announcement that the church has got to move. É anunciar que a igreja tem que se mover. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you, Amém. Lord. Thank you, Lord. If you need prayer, we're going to be here.